Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou o Rodrigo Bandeira, eu estou aqui com o Maximaldo Lira e com o Eric Barbalho. E o nosso tema de hoje, pra variar, a gente não sabe. Não me diga. A gente vai falar de quê? Não sei. Mas você curtiu Shazam? Nem um pouco. Eu também. Eu estou sentindo uma treta! Cara, Eu vou entrar no couro aqui e vou dizer que eu também não consegui terminar de ver o filme. Eu vi até o final. Eu fui ao cinema, Que tristeza. assisti e entendi que não era pra mim o filme. De repente pode ser um público completamente diferente. É um filme com um público bem infantil. Foi a família toda, né? O Rafael, que é meu filho mais velho. Mas a Yasmin, que era menorzinha, ela adorou o filme. Às Né? vezes é como é vendido o filme, né? Que é... Ele veio muito no vácuo do Guardiões da Galáxia, que seria o filme de super-herói mais engraçadinho, aquele super-herói mais descolado. Guardiões da Galáxia, que foi um filme de super-heróis, foi engraçado. Aí nós tivemos um extremo, que foi o Deadpool, que era uma coisa bem mais adulta, né? Esse estilo tal. E a Shazam era o outro extremo, né? Que é uma coisa bem mais leve para passar na sessão da tarde mesmo tal. E eu acho que parte do público não estava esperando isso. Eu... Porque, por mais que o filme seja pra criança, a criança não vai sozinha ao cinema. Então o cara tem que encontrar uma forma de fazer um filme que a criança se divirta, mas o adulto que levou a criança também goste. Que é o que a Que é o Pixar dominou. o que a Pixar domina, assim, de lavada, né? A Eu Pixar acho- consegue eu acho- fazer muito bem, a DreamWorks consegue fazer muito bem. Então assim, elas dão aula de fanservice. Não sei se chega a ser fanservice, mas assim, a cena do Shrek, quando eles chegam lá no reino tão distante, quando o cara toca a corneta lá, né? A criança só vê um cara tocando a corneta, mas o adulto lembra na época que ele ia pra balada. Ei, gatinho! A gente volta pra te pegar depois! É referência. É uma referência, mas a Sem contar todas as criança... piadas de duplo sentido também. Para todos os seus finais felizes. Tem que funcionar tanto para criança quanto para adulto. Pra adulto, Basicamente né? é isso, né? É. E eu acho que talvez esse seja um problema, porque assim, eu vou dizer que eu não li muitos quadrinhos do Shazam. Quase ninguém. Que era Capitão Marvel, não sei o que. Mas pra mim me incomodou, eu sou assim, tem aquela questão da suspensão da descrença, né? Tu tem que relevar algumas coisas pro andamento do filme e tal. Mas pra mim, me incomodou muito a mudança de personalidade dele quando ele tá transformado. Sim. Porque E- beleza, a ideia é, ele vai ser Uma super-herói, criança, tal, uma criança mas que ele tá tá no com- corpo de um adulto com e superpoderes. superpoderes. Só que a diferença dele adulto para quando ele era criança é gritante, não parece a mesma criança. É porque ele é um adulto, ele é uma criança adulta quando ele tá sem poder. Quando ele vira poder, ele vira um adulto criança. Não existe conexão das duas personalidades. Aham. Esse é o grande problema. Porque, tipo, quando ele tava normal lá, tá ali, era tudo de atitude, era tipo um John Connor da vida, do criança, né? Do Aham, pois Exterminador é. 12. Você já fugiu de mais de 6 casas de acolhimento. Eu sei muito bem me virar. Você da sua família postiça pra te proteger? Ei! Vem logo! Ele fica, sei lá, ele fica bobo. É, E aí, acho que tipo, não- e não lembrando parte, que é era um super-herói que possui, entre outros poderes, a sabedoria de Salomão. Mas, inclusive, uma coisa interessante, né? O Shazam que ele fala não é um nome aleatório. Shazam! Seria que as iniciais dos deuses no qual ele, dos deuses, as divindades, né? aham. Que ele vai buscar os poderes, que seria quais? Salomão. O S de Salomão, S de Salomão. que seria a sabedoria dele, né? tal. Isso. Aí o H é de Hércules, Isso. o A é de Atlas, Atlas. o Z de Zeus, Zeus. o A de Aquiles Uhum. e o M de Mercúrio. Mercúrio. A agilidade dele É, para Mercúrio. Mercúrio. Então, cada uma dessas letras, né, é de uma divindade no qual ele vai chamar os poderes dele. Uhum. E aí, olha só, tem a cena em que ele parece não entender nada, não consegue assimilar nada, mas ele possui a sabedoria de Salomão. Outra lá, que ele vai, o primeiro ponto dele com Silvana, já com os poderes lá, o cara fica todo cheio de medo e sai correndo. Que doideira, não luta com esse cara, não é seu trabalho, você pode fugir. Pô, cadê a coragem de Aquiles, que era também uma delas? Então, tipo, eu sei que eu tô sendo muito rígido e tal, mas Eu acho que tu não tá sendo isso. Tu tá cobrando coerência, né? é coerência. Então, tipo, uma coisa que, cara, que no roteiro dava pra colocar isso, então não Mas precisa. é um problema do filme, dos quadrinhos não é. Pois é, por isso que eu queria saber se nos quadrinhos assim, porque Aham. no filme, eu realmente não esperava que. Eu sabia que ele ia
ser retratado como uma criança no corpo de um adulto, com superpoderes e tal, mas... Ele poderia até ter construído uma curva, de repente uma curva para ele se adaptar aos poderes, então para ele aprender, mas não existe isso. E aí que tá, beleza. E aí vem o segundo filme, no qual ele teve tempo pra assimilar tudo isso, pra amadurecer, e pelo menos nos trailers que eu vejo, parece que ele tá mais bobo. Eu sou um idiota. Eu me sinto uma fraude. E eu sou o único que tenta juntar a galera. Você sabe que eu sou pediatra, né? Uhum. E aí, Rodrigo, ele tá mais bobo? Não, existe um certo amadurecimento, mas o ator que faz o filme de quê? Comédia. Comédia. Sempre é comédia. Filme de comédia, né? Então a gente tá vendo o Chuck interpretando o Shazam. Ah, mas aí quando o ator é bom, ele sabe mudar o gênero. Lembra do Bruce Willis, quando foi chamado pra fazer Duro de Matar? Todo mundo torceu meio no nariz, porque, poxa, ele é o cara do Gato e Rato, que era uma coisa mais... Essa série passou no Brasil? Passou. No SBT passou. Maddie e David são contratados para solucionar o caso. Mas alguma coisa não está muito bem explicada. A Gata e o Rato. Muitas séries passavam à noite no SBT. Eu não tenho lembrança de parar pra assistir assim, ou seja, eu não gostei. Porque quando eu gostava, eu assistia. Agora, o Shazam, ele tem uma história interessante nos quadrinhos, né? Uhum. O personagem Shazam, ele era chamado de Capitão Marvel, ele foi criado pela Fawcett Comics, né? E ele foi o único personagem de quadrinhos que rivalizava com o Superman em vendas. Sim. Rivalizava em vendas. Mas assim, se você for colocar uma escala de poder, o poder dele é magia e hoje é uma das fraquezas do Superman é a magia. Sim, Então hoje ele ganha do Superman. Mas poderia, se o roteirista gostar mais do Capitão Marvel, existe um argumento bom para ele ganhar do Superman, que é a vulnerabilidade do Superman com magia. As histórias em quadrinho do Capitão Marvel foram muito pioneiras. Naquela época, lá, década de 40, eles já faziam mega saga, envolvendo todos os personagens, né, revistas da editora. Então foi bastante pioneiro. Só que, né, a DC, que era, na época era National Comics, não gostou disso e processou a Fawcett Comics como se o Capitão Marvel fosse um plágio do Superman. Aí me diz aí, qual o plágio nisso daí? Só que a Fawcett era uma editora pequena e a National era um grande conglomerado de editoras. Ela não conseguiu sustentar o processo. Recorrer, vai de novo, não sei o que, paga advogado. E a National ganhou no cansaço. Aí a editora fechou. Sim. Né, o Capitão Marvel ficou no limbo. E adivinha quem comprou ele? A DC. Era uma armadilha desde o começo! Aí nesse meio tempo, a Marvel surgiu, criou o seu Capitão Marvel, aí a DC, na capa era chamada de Shazam, e dentro da revista ele era chamado de Capitão Marvel, porque na capa não podia. Aí até que teve a reformulação que ele é chamado de Shazam. Aí você sabe a idade da pessoa, como ele chama esse personagem. Se chamar de Capitão Marvel, a pessoa tem 100 anos. É velha. A pessoa é velha. Né? Se chamar de Shazam, a pessoa vai morrer. Agora, pra te ter uma ideia, né? O Capitão Marvel foi um dos primeiros super-heróis a ter uma série de TV. Das iniciais dos grandes imortais, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Foi dado ao jovem Billy pelos imortais o poder para ao pronunciar a simples palavra Shazam! Programa liberado para este horário. Que este se transforme num instante do mais poderoso de todos os mortais, Capitão Marvel. O quê? 60, 70? Não vou lembrar, mas tem. Eu acho que eu nunca vi nada sobre essa produção. Tem. Andava num furgão com um tiozinho. A minha lembrança A mais antiga de Shazam é quando os Trapalhões faziam. Os Trapalhões? Os Trapalhões, né? Veja o que está escrito ali. Shazam. Você me chamaram, meu filho. Ô, velho, o que quer dizer Shazam? Shazam, meu filho, tá aqui escrito. S. Sufoco. Foi o maior sufoco pra ele abrir. H. M. E miséria. Pelos deuses, transformarei você na família Marvel. Shazam! Ah, como ficaram bonitos.
isso mesmo? Bandido, tá bom? Ele tá tremendo aí, ele tá tremendo, beleza? Ele tá tremendo. Vai, solta o cajado, velho! Ataca ele! Ih, ele tá me estribuchando, morreu.